Deixa eu botar aqui um tweet de uma professora de filosofia que é muito sério, Léo, muito grave. Olha só, o presidente Lula chegou na capital da Índia, Nova Delhi, e na saída do aeroporto estavam espalhados esses outdoors. Mr. President Lula, we count on you to nominate a black woman on the Supreme Court. Bom, esses outdoors foram pagos pela ONG Nossas, que é uma ONG ligada à editora, se não me engano, a editora do programa do Gregório do Vivier. Então, essa campanha que o Gregório lançou, na verdade, essa pressão contra o presidente Lula, chegou até a Índia. E o que a Biazita Gomes pergunta, a professora, é o seguinte: campanha cara essa, né? Fica uma questão, Léo, quem está pagando por esses outdoors que visam criar um certo constrangimento ao presidente Lula, né? Obviamente tem a ONG, mas você tem os financiadores das ONGs, que são aquelas fundações que todo mundo já conhece, etc. e tal. Mostra, então, que por trás dessa disputa pelo STF tem um jogo pesado, né, Léo? A ponto de levar a campanha para a Índia. Exatamente. E por trás desse jogo, Léo, porque se eles não têm uma pessoa para ser indicada, então eles não estão fazendo campanha para ninguém. Eles estão fazendo uma campanha para impregnar na própria sociedade brasileira a ideia de que o Lula seria racista. Já tentaram diversas vezes, né, demonstrando uma coisa que, infelizmente, é preciso admitir que é verdade. Né? O PT ele tem muito mais servidores indicados e até deputados, senadores, políticos brancos do que negros. Nós temos representação de negros no PT? Temos. Mas quando eles começam a fazer essa campanha, o que a gente consegue perceber é que existe uma pré-campanha no sentido de querer converter a percepção a respeito do Lula numa percepção de que o Lula seria um racista. Isso é só o começo, isso é só a ponta do iceberg. Depois da indicação, a gente vai ter certamente uma outra campanha, né, falando que no fundo, o Lula é um grande racista e que o Bolsonaro não era racista, mas o Lula sim é racista. Então é o começo de uma nova campanha dessas aí de fora Dilma, fora PT, né, Léo? Só que agora o que você falava de fora Dilma, fora PT, vai ser fora Lula, fora PT, né? Mas não vai funcionar. E eu já vou te falar por quê. Não vai funcionar porque a sociedade brasileira, assim, tirando aquele 1% de politizados, esse tema não tem apelo na sociedade brasileira. Eu já até falo para o estrategista, que provavelmente deve ser um estrategista de fora do Brasil, que está tentando fazer isso, você está perdendo seu tempo, sabe por quê? Aqui no Brasil, não tem esse apelo de olhar e falar, e aquele cara representa os negros, olha que coisa bonita, tem só nas pessoas politizadas, nas pessoas que possuem consciência de classe, consciência de que somos um país extremamente miscigenado. Eu falo até diferente, já para acabar de vez com esse sonho de que isso poderia destruir o Lula. No Brasil nós temos o mesmo problema que nós temos de consciência de classe, nós temos com a consciência de raça. Tem muitas pessoas no Brasil, e eu peço desculpas por falar isso, que eu sei que é uma coisa muito profunda, mas tem muitas pessoas no Brasil que são pardas ou negras e elas não lutam pelos pardos e negros, mas lutam para serem reconhecidas pelos brancos, e elas nem se identificam como pardos e negros. A pessoa, o negro, então, quando ele fica um pouco mais rico, ele começa a se sentir como sendo um branco num corpo de negro. Eu estou sendo racista por falar isso? Não. Eu estou falando sobre como é o comportamento psicológico do povo brasileiro. O racismo nosso é tão grande que ele não é reconhecido, ele não é digamos que, assumido pela própria sociedade. Então é um apelo que vai ser muito bonitinho para o Gregório do Vivier, vai gastar outdoor, mas não vai ferir em nada a popularidade do Lula. Eu diria que o Lula, se ele tiver que indicar uma mulher negra para o STF, que ele indique uma mulher negra para o STF, mas se não for essa a intenção dele, que ele simplesmente ignore toda essa campanha e nem responda às provocações, porque isso não vai modificar em nada o apoio do Lula. Eu acho que o Lula também não vai responder, não, mas tem um comentário que foi feito pelo Irlan Iglesias, Léo. Ele falou assim: as ONGs devem ser expulsas do país. Você iria a esse grau de radicalismo, a ponto de defender a expulsão das ONGs? Olha, merecimento tem. Nós temos na história do Brasil, nós temos casos aí de ONGs explorando minerais, né, riquezas biológicas dentro do Brasil, isso há século, vamos falar assim, ONGs que estão aqui escondidas por trás de ONGs humanitárias, nós temos geólogos, biólogos, então a maioria dessas ONGs são grandes engodos. Mas a expulsão ela causaria um dano muito grande, porque ia parecer que o Brasil realmente estava querendo tomar um caminho totalitário, né? Olha, o Brasil vai expulsar o Greenpeace de dentro do Brasil, como que isso vai repercutir no resto do mundo? Então, lidar com essas ONGs de forma democrática não, mas de forma diplomática, lidar com essas ONGs, sabendo driblar as ONGs, mas sem agredi-las diretamente para que elas não usem isso em favor delas, faz parte do jogo político de um bom político. Então o Lula tem que responder às ONGs de forma educada, conviver com as ONGs, mas não dar importância para essas ONGs para que elas não tomem grande proporção. Porque se tomarem grande proporção, elas conseguem sabotar os investimentos que estão vindo para o Brasil, elas conseguem sabotar o Brasil fora do Brasil. Então expulsar é uma coisa que está fora de cogitação. Léo, a gente levou muita pancada aqui, né? Como sempre, a gente, quando toca em temas polêmicos, é natural que haja uma reação, isso faz parte do jogo.
Agora, quando as pessoas começam a ver essas campanhas com muito dinheiro por trás chegarem até a Índia pagando outdoors, acho que acende aí um... Opa, o que está acontecendo? Quem está pagando? Talvez o 247 tivesse razão desde o começo.